patrimônio, quando ele é representado graficamente, ele lembra muito uma demonstração contábil muito conhecida, que é o balanço patrimonial. Por que lembra? Porque quando eu represento o patrimônio e coloco aqui os bens e os direitos, esses bens e os direitos lá dentro do balanço patrimonial vão representar o ativo da empresa. E as obrigações representam o passivo da empresa. A situação líquida, a gente chama lá dentro do balanço patrimonial de patrimônio líquido. Então, a gente diz que graficamente ele é representado em formato de T, os bens e os direitos, eles são apresentados aqui e as obrigações desse lado. E aqui é a situação líquida. Bens e direitos a gente chama de ativo, as obrigações de passivo e a situação líquida de patrimônio líquido. E assim a gente consegue ir entendendo, começar entendendo o balanço patrimonial. Bem, dentro do ativo, nós vamos ter os bens e os direitos. O ativo é dividido em dois grandes grupos, ativo circulante e ativo não circulante. O ativo circulante, ele vai ficar aqui, ó, antes do não circulante. Então, primeiro, nós vamos ter aqui ativo circulante, depois aqui ativo não circulante. Dentro do ativo circulante, a gente tem os bens e direitos. Bens que circulam, a gente diz são bens que circulam, não é bens que saem andando, tá? São bens que entram e saem na empresa mesmo. Por exemplo, dinheiro, que entra e sai na empresa. Aqui também entra o estoque, que a gente compra e vende. E nós temos dentro também do ativo circulante os direitos, que é tudo aquilo que a gente tem a receber. Só que aqui a gente vai classificar tudo que a gente tem a receber em até 12 meses. Então, dentro do ativo circulante, bens que circulam e direitos a receber em até 12 meses. Já no ativo não circulante, a gente também tem bens e direitos, só que são bens que não circulam, ou seja, bens que a gente não quer vender, não quer que circule na empresa, e direitos também a receber, só que direitos a receber depois de 12 meses. Então, aqui dentro do não circulante, também bens e direitos, bens que não circulam e direitos a receber depois de 12 meses. Aqui dentro do ativo não circulante, nós temos grupos, subgrupos, né, o que a gente chama de subgrupos. Que subgrupos são esses? Nós temos o ativo realizável a longo prazo, que representa esses direitos a receber depois de 12 meses. Nós também vamos ter investimentos, então investimentos que são realizados para a empresa para obter receita, que não tem a ver com a operação fim dela. Nós temos o imobilizado, que aí sim são bens adquiridos pela empresa que são utilizados na sua atividade fim, como móveis e utensílios, veículos. E temos também o intangível. O intangível são os bens imateriais adquiridos pela empresa como software. Então vamos lá, dentro do ativo não circulante, ativo realizado a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. São os 4 grupos que a gente vai ter aqui dentro desse ativo não circulante. Dentro do ativo circulante, nós vamos então ter aqueles bens e direitos, os bens que circulam e direitos a receber em até 12 meses, e aqui dentro as contas, elas são classificadas em ordem decrescente de liquidez, ou seja, as contas que têm maior liquidez ficam em cima e a que tem menor liquidez ficam embaixo. Então, como assim? Conta caixa já é a primeira conta do ativo, por quê? Porque já é dinheiro, né? Ela já é uma conta líquida, ela já é dinheiro para a empresa. Depois vão vindo em ordem decrescente, depois vem a conta bancária, né? Conta corrente, conta aplicação financeira, vem as duplicatas a receber, vem o estoque da empresa, então tudo bens e direitos, tá? Vão ser relacionados aqui dentro do ativo. Então lembra, o ativo, ele vai ser classificado em ordem decrescente de liquidez. O que vence primeiro fica em cima, tá? O que vira dinheiro primeiro fica sempre em cima. Essa é a dinâmica das contas do ativo. No passivo, nós temos também a divisão dentro de obrigações de 2 grupos. Nós temos o passivo circulante e nós temos o passivo não circulante. Aqui remetem a obrigações que vencem em curto prazo e obrigações que vencem no longo prazo. Então, passivo circulante, obrigação de curto prazo, tudo que vence em até 12 meses. Passivo não circulante, obrigação de longo prazo, tudo que vence depois de 12 meses. E
O patrimônio líquido, que é a situação líquida da empresa, a gente vai ter aqui o capital próprio da entidade, então vai ser classificados capital social, as reservas, o lucro ou prejuízo da empresa naquele período. Então, tudo que está no patrimônio líquido nos remete ao capital próprio da entidade. E assim a gente começa a entender o que é um balanço patrimonial. Então, o balanço patrimonial vai mostrar a posição patrimonial e financeira da empresa. Ou seja, eu tenho o meu patrimônio aqui representado dentro dessa demonstração. O patrimônio, aquele que é objeto de estudo da contabilidade, eu vou ter aqui dentro desse relatório. Aqui é só um início, só uma estrutura para a gente conseguir entender o que esse relatório nos mostra de uma maneira bem básica e simples para que você possa entender melhor essa dinâmica do patrimônio e qual a relação do patrimônio, objeto de estudo da contabilidade, com os relatórios contábeis.